Pergunta dos alunos, manda a primeira aí. Como evitar o erro de fixação visual em obstáculos e realizar manobras evasivas eficazes? Fixação de alvo, esse é um tema muito comum e causa muito acidente. Fixar o alvo é quando o motociclista perde o ponto de foco, de atenção no trajeto como um todo e escolhe pontos específicos da via, colocando a atenção por um bom tempo naquele ponto. Isso faz com que ele perca, por exemplo, traçado, tangenciamento adequado. Isso faz com que ele tenha um retardo, um delay na hora da frenagem, e isso é muito crítico. Então a fixação de alvo é algo que a gente precisa colocar bastante atenção, porque, como eu disse, ela é fonte de muitos acidentes por aí e causa muita confusão, inclusive do ponto de vista da sua resolução. É muito comum, você já deve ter ouvido isso por aí, as pessoas falarem que para evitar a fixação de alvo, especialmente nas curvas, você deve olhar para o final da curva. Com certeza você já ouviu falar sobre a fixação de alvo lá no final da curva. E é errado, porque compreenda, acabei de definir para você o que é a fixação de alvo, né? A fixação de alvo é quando você coloca o foco e a atenção num ponto específico da estrada, deixando de coletar as informações necessárias durante todo o trajeto. Aquelas informações, elas são fundamentais para que o sistema vestibular calcule espaço, tempo de reação, tempo de percepção e uma série de outras coisas. Quando você coloca o foco e a atenção num ponto lá longe, bem distante ou até mais próximo, você deixa de ganhar essa informação visual que a gente está falando, que é específico para combater a fixação de alvo. Então, uma dica fundamental para evitar a fixação de alvo. Quando você perceber que olhou por bastante tempo para um ponto bem longe, ou você perceber que olha para um ponto no acostamento, ou você perceber durante a pilotagem na cidade, por exemplo, que você perde o tempo olhando para um outro ponto, ali é um indício de fixação de alvo. Então, dica para que isso não aconteça, o que a gente chama de escaneamento ativo por zona visual. Mantenha o olhar em constante movimento. Ali, o constante movimento do olhar com um movimento de cabeça. E aí, voltando um pouquinho àquela fala que eu falei sobre a curva, que as pessoas falam, olha lá no final da curva. Não é desse jeito. Não é dessa forma, porque justamente se você olhar para o final da curva, estabelecer um ponto bem longínquo, você vai ficar sem a referência visual, a informação que tem no meio do caminho, vai fixar o olhar naquele ponto longínquo, fazendo com que o seu corpo tenha a meta, o seu corpo, a moto, o direcional, tenha a meta de chegar naquele ponto, porém sem a informação necessária para completar esse movimento. O que acontece, e é muito crítico, é que à medida que você vai se aproximando daquele ponto longe que você falou que ia chegar, né, o final da curva, ele já não é tão longe assim. E aí o crítico é que à medida que esse ponto fixado vai se aproximando, a sua cabeça vai se movimentando rumo a um olhar mais para o solo. E isso bagunça completamente o sistema vestibular, o sistema de equilíbrio, o sistema de noção de espaço, o sistema de setup de micromovimento, enfim, uma série de outras coisas. Então, a minha sugestão, escaneie a via com os olhos, movimente a cabeça. Uma dica que eu sempre falo, especialmente na curva, é o que a gente chama de escaneamento ativo por zona, né? E movimento sacádico. Então, entrou numa curva, escolha um ponto um pouco mais próximo, olhe por 1 ou 2 segundos, obtenha a informação naquele ponto, ato contínuo, movimente a cabeça e siga com os olhos. Movimente a cabeça e siga com os olhos. Movimente a cabeça e siga com os olhos. Você também pode alternar dessa forma. Movimentar os olhos e seguir com a cabeça. Então, entrou na curva, movimente os olhos, siga com a cabeça, movimente os olhos, siga com a cabeça e assim sucessivamente. Esse exemplo é um exemplo de curva. Mas se você estiver numa reta, por exemplo, a mesma coisa. Qual que é a dica? Qual que é a técnica? Movimentar os olhos e a cabeça
buscando pontos específicos à frente da moto. 1 segundo eu mantenho o olhar aqui, acima do retrovisor, depois eu quebro esse olhar para baixo do retrovisor oposto, depois movimento minha cabeça levemente e fixo o olhar rapidinho, 1 segundo, aqui no canto superior, depois coloco o meu olhar. Isso vai quebrando um padrão visual estacionário. Estacionário é aquele olhar que fica parado. Então lembre, toda vez que você tiver um olhar estacionário, você tem um princípio de fixação de alvo. Movimente a cabeça, movimente os olhos e vai dar tudo certo.